A gente vai conversar então sobre inovação. E para inovar, a gente precisa ser muito grande, a gente precisa ter muito dinheiro para investir, precisa fazer algo novo que nunca ninguém fez. É isso que é inovar para vocês? Se for, a gente vai mudar esse conceito hoje, porque não é só sobre isso. A inovação, ela precisa do diferente, ela precisa da disponibilidade da gente em querer encontrar, pensar, aprender com o outro que é diferente da gente. E como é que a gente encontra essas pessoas? Como é que a gente cria ambientes de inovação que estimulem esses encontros da diversidade? A gente tem hoje no mundo problemas complexos e a gente precisa de olhares diversos para saber como é que a gente resolve de forma inovadora esses problemas complexos. E aí, para falar sobre isso, eu trago aqui um primeiro exemplo, que é o Vale do Silício. Muita gente que trabalha com inovação, que estuda inovação, conhece as empresas do Vale do Silício. Elas são muito fortes, elas são referência em desenvolvimento econômico. E aí você pensa assim, mas por que essas empresas ganham tanto dinheiro, conseguem gerar tanto valor? Porque elas resolvem problemas que são pertinentes para um grande número de pessoas no mundo. Agora, se nessas empresas de tecnologia que resolvem esses problemas, a gente só tivesse homens, brancos, héteros, que estudaram nas melhores escolas dos Estados Unidos, que são de classe média alta, vocês acham que a gente ia conseguir resolver problemas do mundo inteiro com esse grupo de pessoas? Eu acho que não. Porque eles não passaram pela seca do semiárido brasileiro, por exemplo, ou do norte da África. Eles não passaram por uma situação de desastre climático. Eles não têm todas as referências, eles não têm referências que a gente precisa para solucionar esses problemas complexos. A gente precisa, para gerar ideia, gerar conhecimento, gerar inovação, a gente precisa de aprendizados diversos, de experiências diversas, e a gente é influenciado por contextos diversos também, contextos políticos, econômicos, sociais diversos também. E aí, para falar sobre isso, sobre como a gente gera um ambiente de inovação, a gente traz aqui alguns outros conceitos importantes para a gente discutir. O primeiro é a sociedade do conhecimento. A gente está falando aqui de um ativo intangível, a gente está falando da sociedade em rede, a gente está falando da desmaterialização dos processos produtivos, do trabalho imaterial. A gente está mudando o paradigma. O valor hoje não está mais na fábrica, no que está no hardware, né? Ele está também no que é intangível. Eu tenho um exemplo para vocês. Quem tem um iPhone, depois pode pegar, olhar atrás do iPhone. Alguns têm escrito ali, Designed by Apple in California, Assembled in China, ou indústria brasileira. O que é isso? O valor daquele produto, ele não está necessariamente no hardware que a gente está segurando. O valor daquele produto está no design, está no software, nas soluções que ele traz para os problemas do nosso dia a dia. E não é nem dos Estados Unidos como um todo. Ele se conecta ali com a Califórnia, com o sol da Califórnia. É aquilo ali que eu estou comprando quando eu compro o meu iPhone. Então, a gente está falando de trabalho imaterial gerando valor, a gente está falando de criatividade e inovação. A criatividade e inovação, elas geram diferencial de produtos, serviços, de empresas e de países. A gente está falando de local versus global. Nesse mundo globalizado que a gente vive, o local, ele torna a servir de vínculo para os produtos e serviços. E aí eu trago uma historinha que eu chamo de parábola da maçã. Não é uma parábola, mas eu acho que fica bonito assim e a gente consegue lembrar. Que é o seguinte, eu tenho uma maçã e eu encontro com a Luísa e a Luísa tem uma maçã. E aí a gente, nesse encontro, troca as maçãs. Eu dou minha maçã para a Luísa me dá a maçã dela. Como é que eu saio desse encontro? Com quantas maçãs? Uma maçã, eu vou para casa. Beleza.
Aí no dia seguinte, a gente se encontra, eu encontro com a Luísa, só que eu trago uma ideia para esse nosso encontro e a Luísa traz uma outra ideia. E a gente troca as ideias, eu dou a minha para a Luísa me dá a dela. Como é que a gente sai desse encontro? Eu saio com quantas ideias? Duas ideias? Ou mais ideias? Eu saio com a minha ideia, com a ideia da Luísa, e eu saio com um encontro dessas ideias diferentes, que são influenciadas por contextos diferentes. A sinapse que eu vou fazer é diferente da que ela vai fazer. E isso vai gerar novas ideias e novas soluções para os problemas complexos que a gente precisa resolver. E aí a gente tem vários autores que estudam esses ambientes de inovação. Como é que eu vou gerar esses ambientes de inovação? E autores dizem que a gente precisa ter agentes diferentes nesse mesmo território. Por exemplo, a academia, centros geradores de conhecimento, as empresas de vários portes, pequenas, grandes. A gente precisa do governo, a gente viu aqui hoje criando um ecossistema de inovação, mas na prática, essas hélices, elas trabalham de forma separada, não trabalham em conjunto. E a gente sabe também que elas sozinhas não dão conta de gerar inovação. Tem outros autores que já trazem outros agentes para essa equação. O Solvel, por exemplo, ele fala que a gente precisa de instituições que estimulem a inovação e que a gente precisa de instituições que financiem essa inovação. E a gente tem esse outro, que é o Tappan Moore, que ele traz todos esses agentes. Quer dizer, poxa, para gerar um ambiente de inovação, a gente precisa ter uma infraestrutura, a gente precisa ter gente que financia, precisa ter universidade. E ele traz um item muito interessante, que é a boa comida, vinho e café. O que ele está trazendo com isso? Ele está trazendo os ambientes de encontro, de subjetividade. A gente chama de encontros fortuitos, de serendipidade, que são aqueles encontros que não estavam planejados e depois que eles acontecem, eles geram uma solução que a gente nunca tinha imaginado. É a nossa troca de ideias no lugar das maçãs. Então, beleza, eu estudei isso na minha tese. De doutorado. Trabalhei muito tempo com ambientes de inovação, já são 20 anos. Meu principal professor está aqui assistindo. E aí a gente discutiu muito sobre isso. Como é que a gente monta ambientes que estimulem empresas inovadoras de tecnologia, da economia criativa? Precisa de cultura empreendedora. A gente precisa estimular eles a errar, a acertar. A gente precisa de talentos, gente que estudou, gente bem formada, gente com experiência. E precisa de tecnologia. Só isso dá conta? Não dá conta. A gente precisa de outras coisas. E do que a gente precisa? A gente precisa, então, da diversidade. A gente precisa colocar pessoas que pensam de forma diferente juntas e a gente precisa que essas pessoas tenham uma visão compartilhada de futuro. Cada uma tem um desafio diferente. O governo tem um desafio diferente da empresa, que tem um desafio diferente da academia, por exemplo. Mas a gente precisa combinar um projeto de futuro e seguir nesse projeto. E esse projeto de futuro aumenta a colaboração, aumenta a confiança, as novas combinações. Isso foi aqui o que eu trouxe na minha tese. Como é que a gente gera esses ambientes de inovação? Então, organização em rede, porque a estrutura, seja ela qual for, a cidade ou a nossa salinha de coworking, ela precisa se adaptar à mudança ao que o empreendimento precisa. Então, por exemplo, ele precisa de um laboratório, experimentar alguma coisa com hardware, beleza, ele tem que ter acesso a isso. Ou não, ele precisa de uma comunidade que tenha um problema específico, ele precisa ir lá experimentar a solução dele nessa comunidade. O capital social, que é o que a gente está falando, de visão compartilhada de futuro, a gente precisa, essa visão compartilhada, ela aumenta a boa vontade, o goodwill, e ela aumenta a confiança. Com isso, a gente diminui os riscos, as incertezas nas transações, os custos de transação, como os economistas gostam de dizer. E a gente precisa da identidade cultural para diferenciar meus produtos, meus serviços, minhas empresas, meus países, minhas cidades e gerar vínculo. Lembra que a gente falou que no mundo global em que vivemos, a gente precisa do vínculo para gerar valor, para se conectar. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de cidades, por exemplo, que se organizaram para ser um ambiente para o trabalhador do conhecimento, para o trabalhador criativo. E a gente tem Salford, que é uma cidade na Inglaterra, que era industrial,
passou por um momento de desmaterialização de seus processos e se reorganizou de uma forma para atrair empresas de mídia especificamente para lá. A BBC de Londres, ela não está mais em Londres, ela está em Salford. Por quê? Porque eu tenho lá os estúdios da BBC, eu tenho uma praça para as pessoas se encontrarem, uma universidade que fala disso, e eu já tenho muitos impactos financeiros para a cidade, depois que eu trouxe a Media City aqui para a Inglaterra. Esse outro exemplo é Barcelona. Barcelona também se organizou até a infraestrutura, a arquitetura, para pensar, para endereçar problemas de alguns setores. E também se organizou com hotéis, praças, para dar suporte às emissoras de TV, às universidades, isso tudo. Essas cidades que se organizam como ambientes de inovação, então elas precisam ter o hardware, precisam ter ali a infraestrutura, elas precisam ter o software, quer dizer, as atividades que estão acontecendo ali naquele território, e elas precisam ter o peopleware. Peopleware não fui eu que inventei, foi essa Place for Us, que fala dos aspectos humanos desse lugar. As pessoas precisam se reconhecer e aquela diversidade precisa estar estimulada a trabalhar junto. E aí a gente falou de cidades e eu trouxe alguns outros exemplos de ambientes que a gente pode construir. Construir dentro da minha empresa, construir na minha cidade, no meu bairro, na minha comunidade. Que são coworkings, incubadoras, aceleradoras, makerspaces, lugares de fazer junto, de experimentar. E esses são alguns exemplos. A gente visitou o Centro Metropolitano de Desenho, na Argentina, lá em Buenos Aires. Numa das crises econômicas da Argentina, a gente teve a prefeitura que falou a gente tem que trazer design para o produto industrial. E aí montaram uma incubadora de design. A gente tem a Container City, lá em Londres, que depois que usou esses containers todos para montarem as Olimpíadas, eles falaram, agora esse aqui vai ser um lugar de criativos. Os criativos vão morar e trabalhar aqui e vão experimentar diversas linguagens juntos o tempo inteiro. Essa é uma experiência de Barcelona, o Hangar. O Hangar é como uma residência artística, mas eles também têm laboratório de Arduino, eles também têm tecnologia, porque a gente precisa colocar essas linguagens diferentes para se encontrarem. E a gente tem essa universidade, isso foi uma foto que eu tirei, numa universidade super importante, lá em Edimburgo, de informática. A gente estava visitando a universidade com o vice-reitor. E aí ele nos mostrou vários laboratórios fenomenais, com inteligência artificial. E aí eu vi que era um prédio aberto, assim, no meio. Em todos os andares eu tinha um espaço enorme para cozinha. E aí eu perguntei para ele, por que vocês não fizeram uma cozinha num andar diferente, só nenhum, pula o outro? Porque é ali que acontece a inovação. Ele me respondeu. Então, numa das maiores universidades de informática do mundo, é na cozinha que acontece a inovação, porque o pesquisador saiu do laboratório, estava lá pesquisando uma ideia, trocou uma ideia, veio com um problema, trocou o problema com outro que tinha uma solução diversa, uma solução por um paradigma diferente. E aí aqui mais um exemplo de uma ação. Eu não preciso ter um território físico para que isso aconteça. Tech and Beer mistura tecnologia e cerveja. As pessoas levam para lá os seus problemas, trocam, bebem e geram solução. E a gente tem o último exemplo, que é um instituto da Holanda que financia colaborações não usuais. Ele fala assim, para você conseguir recurso para financiar a sua pesquisa, você tem que ter pelo menos 2 grupos de pesquisa totalmente diferentes. Um da biologia e um das artes plásticas. Vocês nunca se encontraram, nunca trabalharam juntos? Beleza, vocês que eu vou financiar. Porque desse encontro pode sair uma solução que nunca ninguém pensou. Então, como é que eu crio esses ambientes de inovação que promovem encontros entre pessoas diferentes? Eu não posso ter só os alunos da universidade super bem formados, os laboratórios de tecnologia, mas eu preciso ter a cozinha, eu preciso ter as redes diversas, eu preciso ter o capital social com essa visão compartilhada de futuro, vamos combinar para onde a gente quer ir, cada um com seu papel diverso vai trazer um pouquinho, né, de colaboração para essa solução, e eu preciso desse capital cultural, fundamental para entender a identidade como diferenciação de produtos, de empresas, de países, valorizando a diversidade.
É claro que a gente tem desafios, a gente tem falado sobre isso aqui nesse encontro. Como é que a gente vai criar serendipidade, encontros fortuitos nos ambientes virtuais, por exemplo, de aprendizagem? Como é que a gente vai estimular que as pessoas se encontrem? Em que comunidades? Como é que a gente vai criar, né, de forma produtiva? E a gente acha que assim, em um ambiente, um momento que a gente está, da humanidade tão extrema, com opiniões tão extremadas, a gente precisa criar ambientes de encontro de pessoas e ideias diversas. É isso. Obrigada.